Bom dia para você que já está conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você. Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Eu sou o pastor José Maria, falando diretamente dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, juntamente com o nosso querido irmão e parceiro Iramar Monte na direção deste programa, cuidando com muito carinho para que ele chegue até você. Muito bom dia, Iramar. Também nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza está o não menos querido pastor Léo Cristóvão, um gigante no conhecimento da palavra, nos ajudando a receber as mensagens que você manda para o nosso WhatsApp, além de orar por cada pedido que você encaminha. Muito bom dia, pastor Léo. Anote aí o nosso número e mande a sua mensagem. Nosso WhatsApp é 999620075. 999620075. As mensagens que você manda para o nosso WhatsApp são lidas e tratadas com muita atenção por Iramar ou pelo pastor Léo, que se encarregam de responder a cada um de vocês. Você pode mandar mensagens de texto ou de voz. Faça esse contato conosco. Iramar ou pastor Léo, qualquer um dos dois, lerá ou ouvirá sua mensagem, anotará seu pedido e encaminhará ao trono da graça. Conosco, aqui nos estúdios, está o nosso convidado desta manhã. É o pastor Estênio, professor da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe Adultos 4, e daqui a pouco nos trará uma maravilhosa lição. Bom dia, pastor Estênio. Bom dia, pastor Zé Maria. É um prazer nós estarmos aqui para trazermos um estudo baseado na palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Muito obrigado. Meu bom dia também para Del que está nos estúdios da Logos FM, cuidando da transmissão do nosso programa nas manhãs de domingo até você. E aí, em casa, no carro ou no trabalho, está você, a razão de ser deste programa. Muito obrigado por estar conosco, por nos permitir chegar aonde você está. Agora nós vamos ouvir uma música que nos diz que mesmo que tudo dê errado na nossa vida, ainda assim nos alegramos no Senhor, porque Ele cuida de nós. Não saia daí, já já voltaremos. A música é Todavia Me Alegrarei, interpretada por Jairo Bonfim e Sheila Bial. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Foi bem ligeiro e já estamos de volta. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Lembrando a você que estamos recebendo pelo nosso WhatsApp sua mensagem de texto ou de voz. Anote o nosso número, 999620075. 999620075. Mande seu comentário, um pedido de oração ou mesmo uma sugestão para aprimoramento do nosso programa. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uma das melhores expressões para o tema perdoar foi escrita por Tim Stanford, escritor da revista Christianity Today. Ele disse o seguinte: prefiro ser enganado 100 vezes a desenvolver um coração de pedra. A Bíblia diz que devemos perdoar qualquer ofensa cometida por qualquer pessoa. Em outras palavras, você não pode escolher a quem vai perdoar. O amor é uma ordem e o perdão é um ato de obediência. 1 João 4,21 diz: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos, a amargura nos atormenta, a amargura nos acorrenta ao passado, destrói famílias, divide igrejas e azeda relacionamentos, além do que faz um mal terrível. É como você beber veneno desejando que o seu ofensor morra. Por outro lado, o perdão é a chave que destranca as algemas do ódio e aproxima corações. Deus sabe que para nós é difícil perdoar aqueles que nos causaram feridas profundas, mas Ele nos dá graça para fazermos isso. Leve os seus sentimentos feridos a Deus e diga, conforme está lá no Salmo 139, 24: vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Como eu já anunciei, nosso convidado de hoje é o pastor Estênio, nosso querido amigo, irmão, professor da classe Adultos 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Pastor Estênio, parece que eu já introduzi o assunto. Correto, mas isso é muito bom porque já vai fazendo uma preparação. Bacana. Então, muito bom, muito bom. É só o tempinho agora de você, ouvinte, pegar a sua Bíblia, beber uma água e já nós retornaremos. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais uma música, Perdão, com Kleber Lucas. Não saia daí. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor.
aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Agora nós estamos de volta já com a parte tão aguardada do nosso programa, que é esse momento de escola bíblica dominical, momento em que nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. E o tema que está sendo trazido hoje e vai ser conduzido aqui pelo pastor Estênio é um tema muito palpitante. Ele vai nos ensinar aqui um pouco acerca do perdão. Pastor Estênio, quanta honra recebê-lo aqui no Sintonia Bíblica. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Agora me responda já de início, o que é mais difícil? É perdoar ou pedir perdão? Bom, nós vamos estudar e no transcurso do estudo, das orientações bíblicas, aí a gente vai tirar a conclusão. Muito bom. Tá bom? Mais uma vez, pastor Zé Maria, é um prazer nós estarmos aqui neste estúdio para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos com a palavra de Deus. O tema que vamos abordar nesta manhã é o perdão. O perdão. E tem como texto bíblico básico, está lá no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículos 12 e 13. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 12 e 13. E diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos perdoar. E como exemplo maior está na pessoa de Cristo Jesus. O tema, o perdão, é um tema que de uma certa maneira as pessoas não entendem ou têm uma ideia totalmente distorcida, mas a palavra de Deus ela é muito clara. Quero só dizer para os amados ouvintes que o perdão é a única alternativa que detém o ciclo do ódio, da culpa e da dor. O perdão é a faxina do coração, a conquista do amor e a cura para memórias amargas. O perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. Tem uma história bem interessante que aconteceu lá em Israel. Um judeu reuniu toda a sua família e ele estava se preparando para morar nos Estados Unidos. Ele reuniu toda a família e disse: olha, eu estou me preparando, mas eu quero fazer uma revelação. Quero dizer para todos vocês que eu estou perdoando Hitler. Mas foi um alvoroço, foi um espanto. Ninguém estava entendendo aquilo que ele estava falando. E ele disse: olha, estou explicando porque eu estou perdoando Hitler. Um judeu dizendo aquilo ali. Ele disse: porque eu não quero carregar esse peso nas minhas costas. E ele perdoou Hitler. E ele nesse momento. Hitler. E ele perdoou Hitler. Então ele se sentiu aliviado. Então quer dizer que se você não perdoa, você está carregando consigo um fardo muito pesado. Muito pesado, muito pesado.
enquanto você não perdoar, você carrega atrás de si a sombra de quem lhe feriu, continuando a lhe atacar todos os dias. Então aquele ali está sempre lhe massacrando, sempre lhe massacrando. Gente, por que a pessoa que tem essa mágoa, ela não se liberta logo disso, ministrando logo perdão? Porque dizem que perdoar é esquecer, mas espera aí, eu não estou com amnésia, então eu vou lembrar. E se eu lembrar, pastor Estênio, como é que é esse negócio? Eu vou lembrar e vou ficar ressentido, mas eu perdoei, como é que funciona isso? É bem interessante. Normalmente as pessoas dizem assim, bom, perdoo, mas não esqueço. E eu afirmo, você deve perdoar e não deve esquecer. Agora, justamente para não correr no mesmo erro, vamos lá. Vou explicar por quê. Quando eu perdoo e me lembro daquele fato, e quando aquele fato não me causa dor, não me causa mágoa, ressentimento, não me atinge mais, é uma prova concreta de que realmente eu perdoei. Mas quem fala assim, quem perdoa esquece, não fala baseado naquele texto que Deus disse assim, dos teus pecados não me lembrarei mais? Bom, ali está mostrando, Deus provando como a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Então, ali está dizendo que Deus está mostrando a nós que ele diz, não vou mais me lembrar. E lá na frente a gente vai ver que existem pessoas que têm dúvidas se Deus perdoou ou não. Por isso que como nós temos a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio muito limitada, então Deus é o professor por excelência, então ele usa esses argumentos, certo? Esses mecanismos para que nós possamos entender aquilo que ele está querendo dizer. Porque muitas vezes tem uma passagem bíblica e nós lemos e não entendemos corretamente e não sabemos por quê. Então ele usa de ilustrações para que nós possamos entender. Lá na frente nós vamos ver um texto bem interessante que fala sobre isso. Vamos lá. Para mostrar. Então, continuando. Não perdoar, inclusive você já deu até uma entrada que eu achei bem interessante. Não perdoar é tomar o veneno esperando que o outro morra. Perfeito. Então observe, quem é que vai morrer? Quem é que vai se prejudicar? É quem tomou o veneno. Então observe que o não perdoar está se envenenando literalmente. Além do que, você está carregando consigo não só um fardo muito pesado, mas segundo eu já até vi num livro, aí não me recordo qual agora, que você está carregando consigo também um defunto, sim, já em estado de putrefação, certo, já fedido. Né? Uma outra ilustração para a gente entender palpavelmente, não perdoar, é segurar uma brasa com a mão e jogar no outro. Ora, vai se queimar. Ele vai se queimar primeiro e talvez nem consiga jogar a brasa, certo? É só para uma questão de ilustração. Perdão. Então, o perdão é uma perda grande. Então, para que se possa perdoar, nós temos que renunciar. Temos que nos humilhar. Então, nós temos que nos sacrificar. Renunciar, perder. Se eu perdoo uma dívida, eu estou renunciando, estou perdendo aquele dinheiro que eu tinha direito de receber. Sim. Isso tem a ver com graça também? Também. Porque aí você está liberando alguém. E ao mesmo tempo, você está tirando um fardo, como falamos anteriormente, um fardo das suas costas. Então você está livre. Tem uma passagem na palavra de Deus, inclusive no início do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo de número 44. Eu reputo como um dos textos mais pesados da palavra de Deus. Mateus 5, 44, que diz assim, vamos ler aqui, diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas isso é difícil, pastor. Agora, observem, é difícil e muito, concordo plenamente com você. Agora, e a pessoa está lendo, ora, que nós devemos perdoar o inimigo, mas é difícil. E a palavra de Deus diz, e que você ore por ele, mais difícil ainda. Mas e se ele fizer aquela oração assim, queima ele, Senhor, né? Não, mas não é essa a oração não. Não é essa, de maneira nenhuma. Agora, existem situações, nós temos que ser bem claros, existem situações que nós não temos condições de perdoar, certo? Não temos condições, humanamente falando, certo? Humanamente falando, nós não temos condições de perdoar. Agora, se eu leio a palavra de Deus,
se eu estou seguindo as orientações de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que obedecer a sua palavra. Então, esse é o princípio básico. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Pronto, é o básico. Mas, Senhor, é muito difícil. Então, lembremos-nos que Deus é onisciente. Então, tem que partir do nosso coração o desejo de perdoar. Mas nós temos que ser bem claros para com Deus. Senhor, eu quero perdoar fulano. Mas, Senhor, eu não tenho condições. Eu não consigo. Senhor, ajuda-me. Por isso que é tão séria aquela oração, a oração que Jesus nos ensinou, quando diz: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido ou os nossos devedores. Assim como, da mesma forma, se eu não perdoo, não tenho essa capacidade, eu estou dizendo a Deus para não me perdoar, não é isso? Sim. Depois a gente vai já tocar nesse ponto também. Então observe, como Deus é onisciente, então tem que partir do meu coração. Digo, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Senhor, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu preciso, porque eu quero obedecer a tua palavra. Então observe, como a palavra de Deus, ela não é completa, ela é tão completa. Lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus chega lá e vai nos ajudar. Porque Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Muitas vezes a gente só consegue chorar. Sim, né? Sim. Aí chega o ponto, pastor, que, antes de mais nada, o perdão é uma ação sobrenatural. É uma ação sobrenatural. Se nós não tivermos a orientação de Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus, não conseguiremos. Pela nossa inclinação humana, é vingança. Seria vingança. A tendência carnal mesmo que nós temos, certo? Então, eu sempre digo, o perdão é uma ação sobrenatural. Então, Deus tem que nos capacitar. É Ele quem nos capacita. Deus conhece os nossos corações. Então, quando alguém vai clamar e vai pedir, Cristo disse, pedi e dá-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Então, se você está pedindo aquilo e Ele sabe das intenções, como Ele nos conhece, então Ele vai nos dar toda a orientação e toda a capacitação. Eu sempre digo, e vai chegar ao ponto de nós perdoarmos, certo? E até ter misericórdia daquela pessoa. E reconhecer que é uma pessoa que necessita do nosso perdão e necessita da nossa ajuda. Por quê? Porque houve uma mudança interior em mim. Em mim. Jesus mesmo na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, o que é mais interessante é que nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o início do Sermão do Monte, 5:44. Agora veja o que diz o versículo 45, o versículo seguinte. Diz assim, ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Opa! Então, para que vos torneis? Para que você prove, aqui ele está dizendo, para que você prove que é filho de Deus. Então, quando você obedece a sua palavra e coloca em prática e perdoa. Então, assim, a contrário, o senso, ou seja, se ele diz no 44, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E ele diz no 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, significa dizer que se nós não amarmos nossos inimigos, se nós maldizermos os que nos maldizem, se nós fizermos o mal aos que nos odeiam e nós não orarmos pelo que nos maltratam, nós não somos filhos de Deus. Sim, não temos... Não temos comunhão. Né? Nós estamos mostrando na prática, certo? Porque a Bíblia é um livro de regra, fé e prática. Então eu tenho que ler e praticar. Se eu estou lendo e não estou praticando, estou lendo em vão. Eu estou lendo em vão. Por isso que na palavra de Deus diz lá no Salmo 1, versículo 2, e na sua lei medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer, alegria, satisfação na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Quer dizer, todas as horas. O meditar, que ele está dizendo, é colocar em prática diariamente. Não é só de manhã, não é só à tarde, não é só no domingo, que é o dia do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Então eu estou demonstrando o que eu estou lendo a palavra, estou sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele foi quem transformou a minha vida, certo? Quando ouvir a mensagem de salvação,
Então o Espírito Santo agiu e disse, olha, você é pecador, você precisa se arrepender, você tem que aceitar Cristo como seu Salvador. Então o Espírito Santo foi quem começou o processo. Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Perfeitamente. Agora, outra coisa, Iramar é um cara que gosta de mim. Me trata muito bem, diz que vai pagar um churrasco para mim e tudo mais. É fácil eu amar Iramar? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala. Fala. Ou é difícil? Que o texto fala bem claramente, ajudar alguém, ou cumprimentar alguém, ou dar a mão a alguém que é do nosso convívio, do nosso círculo de amizade, é muito fácil. Mas ajudar alguém que não merece, certo? Que nós não gostamos daquela pessoa, que ela não é simpática e que ela não é do nosso convívio, com a pessoa estranha. Que a gente sabe que ela não gosta da gente. Isso é muito difícil. Mas aí a palavra de Deus diz claramente que nós temos que amar a essas pessoas. E a palavra amar é uma palavra muito complexa e muito mal empregada, né? Claro. Sim. Porque amar não é só dizer eu te amo, não. Amar é demonstrar através de ações, de atitudes, certo? Procedimentos, comportamentos. Então aí é amar. Inclusive à luz de 1 Coríntios 13, a gente pode perceber que amar é decisão. Sim. Não é sentimento. Sim. Né? Porque ela diz tudo, se você fizer tudo aquilo que diz em 1 Coríntios 13, você está necessariamente amando. Pastor Zé Maria, interessante que ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, continuando ainda no início do Sermão do Monte, quando Cristo estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, como proceder. Não é uma oração para ser repetida, ali é um modelo como eu devo usar os termos, certo? Então ele estava ensinando como devemos orar. E, de modo geral, as pessoas ficam repetindo, e às vezes não ficam nem analisando. Como se fosse um mantra. Um mantra. E não estão nem analisando o que estão falando. Então, só um detalhe muito interessante. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 12. Mateus 6, versículo número 12. E diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, observe, aqui nós estamos dizendo para Deus, nós estamos assumindo um compromisso com Deus. Senhor, me perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando alguém. Então, como é que eu estou perdoando alguém? Então, Deus disse, olha, filho, você não está perdoando com sinceridade. Eu vou aqui fazer uma ilustração. Filho, então eu não vou também lhe perdoar com sinceridade. Porque você não diz para mim, Senhor, me perdoa, assim como eu estou perdoando os meus adversários. Então as pessoas não atentam para isso. Então eles estão assinando uma carta, assinando um documento. E Deus está observando tudo. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, então nós vemos que existem inúmeros exemplos de perdão na Bíblia, muitos exemplos. Um dos que me toca profundamente está lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Eu não vou ler o texto, mas vou apenas comentar. José, aquele que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, foi traído, foi vendido e foi lá para o Egito. Então, numa situação muito degradante, que ele foi para lá como escravo mesmo. Então, observe que ele ficou lá, passou por momentos dificílimos. Mas observe que José foi colocado por Deus ali para salvar a sua família, porque houve uma seca muito grande na terra onde os pais moravam. Pois bem, então, aí os irmãos foram buscar alimento lá. Enfim, resumindo, e ele cuidou dos irmãos e do pai, quer dizer, toda a sua família. O pai falece e os irmãos ficaram apavorados, preocupados. E agora? Nosso pai faleceu, José agora vai se vingar de nós, porque ele sabe que nós o traímos, que nós vendemos, enfim, mentimos, inventamos muitas histórias, que ele já tinha morrido, etc, etc, etc. E eles chegaram para José e
até inventaram história. Olha, nosso pai disse que você deveria nos acolher e tal, e tal, e tal. Ele disse, por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Não. Mas ele teve um coração muito grande ali para fazer. Muito grande. Não é? Mas observe, pastor, que quando ele estava tomando essa atitude, e observe que em toda a história dele, presente lá no Egito, a palavra de Deus diz, Deus era com ele. Era um homem que tinha comunhão com Deus. Era um homem que vivia sob a orientação de Deus. Tanto é que ele, em todos os momentos que ele passou, mesmo na prisão, ele foi o responsável pelos presos. Né? Na casa de Potifar, ele também era responsável por tudo, só não da esposa, não tocasse a mão. Sim. E assim ele mostrou fidelidade a Deus, tanto é que é claro na Bíblia isso aí, né? Sim. Então você falou assim, no início, pastor Estênio, a questão da obediência. Né? Tanto é que ele disse, olha, eu não vou tomar, digamos, tal atitude, porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Exatamente. Não foi desagradar Potifar, não foi desagradar meu pai, mas ao meu Deus. Tanto é que ele perdoou aos irmãos. Ele perdoou aos irmãos e disse, vou cuidar de vocês. Vou continuar cuidando de vocês. Então, aí é o amor sendo mostrado através de ações, de atitude. Não somente palavras. Não, eu amo vocês, eu amo... Não. Ele não disse isso, não. Ele disse, eu vou cuidar de vocês. Eu tenho preocupação com vocês e com todos os seus familiares. Então, ali é uma demonstração. Mas não existe exemplo maior na Bíblia de perdão. Não existe exemplo maior que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. Segura um pouquinho só, eu só queria voltar um pouquinho ali em Mateus, né? Mateus, capítulo 6 agora. Quando nós falamos aqui que a questão da oração que Jesus nos ensinou, muitos recitavam, oravam como se fosse um mantra. Isso seria, conforme diz no verso 7 de Mateus 6, vã repetição? Sim. Seria? Sim. Seria vã repetição. E uma outra coisa também, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aí me remete lá para a parábola daquele rei, né, do credor incompassivo. O rei perdoa a dívida, uma dívida altíssima que o devedor não tinha condições de pagar. E depois ele encontrou um que devia a ele uma quantia muito pequena. E ele mandou jogar no cárcere, fazer tudo. Aí me lembra justamente uma passagem e outra, porque assim, perdoa assim como. E ele não perdoa aquele que devia a ele quando ele foi alcançado pela graça do perdão. Né? Então ele perdeu a graça né? Perdeu a graça. Da sua liberdade e tudo mais, por isso, né? Isso aí pode acontecer conosco, com nós que somos conhecedores da palavra e que, por vezes, por não aplicarmos o perdão, nós perdermos a graça, perdermos a bênção. Sim, nós somos falíveis, né? Nós somos frágeis, nós somos tendentes ao erro, ao pecado. Ao erro. Nós temos que ter consciência. Agora, nós temos que ter consciência de que cometemos aquele pecado. Pedir perdão e nos arrependermos, certo? E não fazer mais. Agora, tem que ter consciência que errou, porque a própria palavra de Deus nos orienta sobre isso. Nós temos que reconhecer e que nós somos falhos. Interessante que a palavra de Deus é quem mais nos chama a atenção sobre as nossas falhas. É luz, né? É luz, joga luz sobre nós. Né? Então, por isso que quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar, orai e vigiai, porque nós precisamos desse contato constante com Deus, certo? É necessário, isso é de extrema importância, porque nós precisamos, porque se nós formos viver pela nossa vontade, com certeza plena, nós iremos falhar. Certo? Então, se nós não tivermos a mão de Deus nos conduzindo, nos sustentando, com certeza nós vamos falhar, cometer as maiores injustiças, certo? E pecado de toda ordem. Então, nós temos que ter essa plena consciência e que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Por isso que a Bíblia diz, eu citei o Salmo 1, né, o versículo 2. Então, na sua lei medita dia e noite.
Eu estou no posto de gasolina, abastecendo o carro. Aí o frentista está demorando, aí eu fico chateado. Aí dá vontade de dizer alguma coisa e gritar e tal. Aí, não, mas peraí, eu tenho que ter paciência. A vontade dá. Às vezes, eu tenho um testemunho aqui a dar. Eu preciso mostrar que em mim habita um Espírito Santo. Sim, claro, em mim Jesus está, que eu tenho que exalar o bom perfume de Jesus, não é isso? Claro. Isso acontece muito assim, a gente está na fila do supermercado, uma hipótese. E uma pessoa vai e passa na frente. Né? Aconteceu hoje comigo isso. E uma pessoa que não é qualificada para aquilo ali. Né? Se for uma pessoa de idade avançada, ou deficiente, enfim, tudo bem. Uma pessoa que não tem as qualificações e vai tomar a frente e tal. Então, naquela hora, dá vontade de dizer umas coisas bem sérias e tal e tal. Bom, podemos até chamar atenção, mas como chamar atenção, certo? Respeitando. Porque chamar atenção desrespeitando, eu estou me igualando a ele, certo? Com certeza. Devo até chamar atenção para até uma ação pedagógica, certo? Agora, não é ir para as vias de fato, de maneira nenhuma, certo? E também não desrespeitar, certo? Mas que tem momentos que dá vontade de dizer umas coisas duras. Mas é naquela hora que a gente tem que pisar no freio. Dizer, Senhor, me segura. E a palavra de Deus que a gente deve meditar de dia e de noite é o melhor freio para a gente, né? Aí dizer, Senhor, e como diz lá no Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando eu estou agredindo alguém, eu estou ofendendo primeiramente a Deus. A gente tem que ter isso sempre em mente. Pois bem, então, o maior exemplo de perdão que está na Bíblia Sagrada, está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo de número 34. Mas eu vou ler o 33, que diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. Então, amados, olha, meu querido ouvinte, olha, preste bem atenção. Cristo estava numa situação, diga assim, extrema, porque ele estava sendo condenado à morte ali. E uma morte injusta, né? E o que é mais sério e injusta, ele não deu motivo nenhum. Ele não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum deslize, nenhum pecado. Nada. Ele fez de errado. E foi levado para a crucificação. E as pessoas, às vezes, ficam lendo ou ficam ouvindo isso aí, e a crucificação era para o maior malfeitor, o maior condenado que era levado para aquele tipo. Cometeu um crime hediondo, digamos assim. Um crime hediondo, perfeitamente. Então, e ali, ele estava sendo exposto. Não era só uma dor física, era uma dor psíquica, a decepção. Ele estava se expondo ali para aquela multidão. E observe, e sofrendo, porque era uma morte lenta. Era uma morte lenta. Começava pela asfixia, e a Bíblia diz que ele derramou gotas de sangue, enfim. E observe, além de derramamento de sangue, certo? E vinha o quê? Uma morte por asfixia. Um tempo muito quente, uma hora muito quente. Então, tudo isso era uma dor tremenda. Mas a atitude dele, Pai, perdoa-lhes. Agora, por que ele estava tomando aquela atitude? Porque ele estava obedecendo a Deus. O plano de salvação. Tanto é que ele falou, né? Afasta de mim este cálice. No entanto, que se faça a tua vontade. A tua vontade. Então, observe que ele fez todo aquele sacrifício, o que é mais interessante. Quando a gente vai para lá, para o Antigo Testamento, então, aí fala que para demonstrar o perdão dos pecados, então era orientado que sacrificasse um cordeiro. Demonstrando que aqueles pecados foram perdoados. Só que eram sempre repetidos, porque todos os anos e tal. E observe que quando Cristo vai se aproximando de João Batista, e João Batista aponta para Cristo e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né?
Então, aí João Batista já estava profetizando que iria acontecer. E diz, olha que eu não sou digno nem de pegar na sandália dele, nem de me rebaixar ali. Nem de eu não sou amarrar digno. as suas alparcas. Pois bem, então, aí observe. E ele era o cordeiro que estava sendo imolado. Estava sendo sacrificado. Para que houvesse perdão dos pecados, tinha que haver derramamento de sangue. E um cordeiro tinha que ser sacrificado. E observe que aquele cordeiro que era vindo da parte de Deus. Mas aí dizem assim, não, mas é Jesus é Deus, para ele fica fácil, porque ele é Deus, né? Mas e nós? Aí eu me remeto também àquela passagem que os discípulos perguntaram a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus perdoou quantas vezes, pastor Estênio? E nós, quantas vezes podemos ou devemos perdoar? 7? Hein? Observe que aí é interessante. Havia o costume, normalmente, que dizia assim, que devem perdoar 3 vezes, né? 3 vezes, né? Aí depois, não, 7 vezes. Aí 7 vezes... É o número da perfeição, o número cabalístico naquela época, né? Então Pedro querendo, até dizer assim, querendo aparecer, né? Mas Senhor, eu vou perdoar 7 vezes. Aí Cristo olhou para ele e disse, perdoar até 70 vezes 7. Aí Pedro fez as contas rapidamente assim, então vou perdoar 490 vezes, vou andar com um caderninho aqui. Pois é assim? Ou mas tem ali, alguma... ali ele estava demonstrando que devemos perdoar sempre. Sempre. Não era uma coisa limitada. Um número. Bom, eu perdoei. É a mesma coisa, né? O pai chega para o menino, olha, eu vou chamar na 3ª vez, a chinela vai cantar. Menino, vem cá, menino, vem cá. Na 3ª vez, então a chinela. Então ele contou 3 vezes. Não é nesse sentido. O 7 era o número da perfeição. É o número da perfeição. O 10 era da completude. Sim, né? Claro. Então 70 é múltiplo de 10. Certo. Então a gente se completa quando perdoa sempre. É mais ou menos essa interpretação? E demonstrando aí que seria, como a própria palavra de Deus diz, Deus é longânimo, quer dizer, tem longo ânimo, certo? Então, nós temos que ter a paciência dada por Deus, certo? Aí já vamos lá para Gálatas, para o fruto do Espírito, Gálatas 5. Fruto do Espírito. Pois bem, então nós temos que ter o quê? A paciência, temos que ter a longanimidade, que justamente está lá no livro de Gálatas, certo? Nos orientando sobre isso. Nós temos que perdoar. Mas perdoar, sempre que for preciso, perdoar. Mas eu já perdoei 3 vezes, ou 70 vezes 7, bom, já completei, agora já posso deixar para lá. Aí nós temos que ter também muito domínio próprio, né? Claro. Para as agressões que a gente... Mas por isso é que nós temos que ter o quê? Amado, nós temos que ter a orientação do Espírito Santo de Deus. A unção e a orientação. E a condução do Espírito Santo de Deus. Que habita em nós. Claro. Então, interessante, nós temos que ver que perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. É bem interessante. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Isso é graça que não se confunde com misericórdia. Sim, misericórdia é outra coisa. Certo. Então, perdão é o meio de jogarmos fora todo o lixo emocional. Então, nós temos que ver que Satanás, ele se alimenta de lixo. Então, quando eu estou armazenando mágoa, ódio, rancor, ira no coração, quando alguém está armazenando, ele está dando legalidade a Satanás para que Satanás possa usar aquela pessoa. Então quer dizer que se eu não quiser ser usado como instrumento do inimigo para o mal, dando a ele legalidade para agir na nossa vida, para cirandar, nós temos então que obedecer a Deus, que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Certo. É isso mesmo? Sim. Muito bom. Então nós vamos agora caminhar, querido ouvinte, para o fechamento aqui. Vamos botar a cereja do bolo, né, desse estudo maravilhoso. Só para refrescar um pouquinho a memória. Perdoar é se lembrar sem mágoa. Perdoar é se lembrar sem mágoa. Quando eu perdoo, estou dizendo não ao orgulho e sim para o amor sacrificial. Então, só para mostrar que Deus realmente nos perdoa, tem 2 passagens bíblicas bem profundas. Primeira, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei.
Mas para que nós possamos entender o que é que Deus está dizendo, está escrito lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: jogarei os seus pecados nas profundezas do mar. E Deus sabe o lugar mais profundo do mar, porque Deus é o autor e é o dono do mar. Amados, o perdão, ele é restaurador. Não podemos carregar no coração o peso da mágoa. Quem não perdoa não tem paz, não consegue adorar a Deus, não consegue orar com eficácia. Quem não perdoa, adoece. O perdão, sobretudo, é uma atitude de amor que visa não apenas a zerar as contas do passado, mas também a restaurar os relacionamentos quebrados. Amém. Nosso muito obrigado ao pastor Estênio pela excelente explanação. Eu, particularmente, me sinto aqui bastante edificado. Certamente o nosso ouvinte também. Pastor Estênio, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. E eu espero vê-lo aqui em breve, se Deus quiser. Estou inteiro dispor. Muito bem. Querido ouvinte, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa aplicar no seu coração todas as passagens bíblicas que foram mencionadas aqui, que você possa entender que precisa obedecer ao Senhor, ministrando perdão a quem te ofendeu e também até sendo humilde, pedindo perdão quando você tem a consciência de que pecou contra Deus e que pecou contra alguém. Fiquem na paz do Senhor. Bom dia.